Neste vídeo eu vou explicar o que é o SketchUp, como é que ele funciona, a compatibilidade que ele tem com os outros programas, a curva de aprendizado do SketchUp em relação a alguns programinhas que eu trouxe aqui, que vais perceber que você já utilizou muito provavelmente. Vou falar da minha história com ele, para quem o SketchUp é, as vantagens de usar o SketchUp e os requisitos para poder utilizar esse super programa. Este vídeo promete ser rápido, simples e denso. O SketchUp é um programa de modelagem. E acabou o vídeo. Brincadeira. Ele é um programa de modelagem criado para facilitar a vida dos arquitetos e a vida dos engenheiros e a vida dos designers e a vida de todo mundo que trabalha com o projeto, porque ele é simples e qualquer pessoa pode aprender a utilizar o SketchUp sem medo algum. Em um dia dá para aprender a utilizar o SketchUp sem problema algum. Eu olho para aqui, fico a pensar que estou a olhar para a minha câmera, mas na verdade eu estou a olhar para a tela e a câmera está ligeiramente em cima. Quando eu olho para a câmera fica uma coisa esquisita, então fico... O SketchUp é ótimo para quem precisa criar modelos tridimensionais em pouquíssimo tempo, trabalhar com edições rápidas, de forma intuitiva e sem queimar a coisa mais preciosa que até os multimilionários não têm, que é o tempo. Ele serve para criar projetos de arquitetura desde o zero, projetos de design de interiores, desenhos de paisagismo, serve para modelar objetos em 3D. Aqueles objetos mais delicadinhos, aquelas coisinhas que nós precisamos modelar, como esse microfone, por exemplo, dá para modelar tudo ele assim como está dentro do SketchUp. Desenvolver maquetes eletrônicas, simular espaços virtuais e o mais importante, o creme de la creme, ele nos dá a possibilidade de ter acesso a ótimos programas de renderização. Através do SketchUp nós conseguimos pegar a modelagem do nosso queridinho ArchiCAD e colocar dentro do SketchUp para ter acesso a todas as funcionalidades do Enscape, a todas as funcionalidades do Lumion e a todas as edições rápidas que esse programa, que esse ótimo programa, que esse fabuloso programa, que esse magnífico programa consegue nos dar. O SketchUp é um programa de modelagem simples que funciona no cérebro do nosso computador. Ele funciona ligado à CPU. Não precisamos ter uma placa de vídeo dedicada para mexer no SketchUp. Simplesmente o pior computador do mundo consegue abrir o SketchUp e já dá para começar a fazer as nossas primeiras modelagens. O SketchUp é compatível com os principais softwares de modelagem, como o ArchiCAD e também como o Revit. Ou seja, começa a tua modelagem aqui no ArchiCAD, mas depois percebes que eu preciso de refinar a minha modelagem. Eu preciso fazer um modelo real, seguindo o PMR, que é o princípio do modelo real. Ou seja, a minha modelagem, para que seja fotorrealística, ela precisa ser condizente com a realidade. Daí pegamos o nosso modelo 3D lá do ArchiCAD, colocamos dentro do SketchUp e conseguimos conduzir a modelagem para um cenário realista. Mas será que é assim tão complicado aprender a usar o SketchUp? Eu já uso o ArchiCAD, eu preciso ainda ir para um outro programa. Ah não, já estou aqui, estou bem aqui, não tenho como utilizar o Enscape, por exemplo, dentro do ArchiCAD. Até tem, mas eu vou mostrar-te algo que será o segundo creme de la creme, que vai fazer mudar o jogo. Preste atenção na nossa curva de dificuldade em função do tempo de aprendizado. Aqui em cima nós temos 3 programas, aqui na direita na verdade, 3 programas em análise. O primeiro é o 3ds Max, o segundo é o ArchiCAD, o queridíssimo de todos, e o terceiro é o SketchUp, programa que está aqui em análise. Dá para ver aqui que o 3ds Max ele apresenta uma ligeira facilidade aqui no início, mas depois vai subindo, e a curva dele é mais íngreme. Quanto mais o tempo passa, mais a coisa vai ficando complicada de aprender, até chegar a um nível em que a coisa se estabiliza. Você já começa a sentir-se normal dentro do programa e começa já a voar. Mas até chegar lá, já sofreste. Mas dá para usar perfeitamente. Temos aqui o ArchiCAD, que tem uma curva similar ao do 3ds Max. No início tem muitas configurações, tem muitas coisinhas que precisamos aprender, tem muitas coisinhas que precisamos mentalizar, muitos comandos, muitos atalhos, mas depois de algum tempo nós conseguimos dominar o ArchiCAD e chega um momento em que atingimos um certo platô. E no final temos aqui embaixo o nosso SketchUp, que dá para perceber que a curva de aprendizado dele é basicamente inversa à curva de aprendizado dos dois outros programas, em que nós começamos já com dificuldade. Aqui não, você começa já está numa linha reta, não sente basicamente dificuldade alguma. Ele começa, a dificuldade vai aumentando com o tempo, mas até chegar aos 30 dias, que é o tempo mínimo necessário para que qualquer pessoa consiga
começar a dominar um programa, você já está numa situação em que já viu muita coisa do programa e já está a mexer ele. Diferente dos outros programas que a coisa fica um pouquinho mais pesada. Aos 30 dias você fica com vontade de correr do programa. Esse não, ele é mais suave, ele é mais leve e dá para perceber para a nossa curva de análise que é mais simples de mexer em relação aos dos outros programas. E quais são as conclusões que nós tiramos daqui? O ArchiCAD, que todo mundo mexe, é um programa ligeiramente complicado de aprender. Ele está no meio desses dois programas. O 3ds Max é um pouco mais desafiador de aprender. E o SketchUp é praticamente nada. Em 20 minutos dá para aprender a utilizar o SketchUp. Tá bem, Edmilson, já percebi que o SketchUp é simples de aprender, é mais fácil em relação aos outros programas. Mas para quem é mesmo? Será que isso aí é para mim? O SketchUp é para os engenheiros e os arquitetos que precisam desenvolver projetos fotorrealísticos, que precisam desenvolver projetos que se pareçam com a realidade. E isso vai lhes dar suporte técnico para que o renderizador, seja ele qual for, consiga entregar uma renderização acima da média, uma renderização que se pareça com a realidade. Não tem como, pega esse negócio, não tem como fazer uma renderização fotorrealística sem que o modelo 3D seja fotorrealístico. O SketchUp é para quem precisa de velocidade no processo de produção sem perder a qualidade. Para quem não aceita abdicar da qualidade, mas sabe que precisa de velocidade, o SketchUp é um ótimo programa. Então, literalmente, se você é arquiteto, engenheiro, trabalha com essa coisa de projeto, ou então é estudante dessas áreas e quer realismo nas suas cenas 3D, o SketchUp é a porta de entrada para que consigas trabalhos de alto nível. Como foi que eu descobri o SketchUp? Por que eu comecei a usar o SketchUp? Como é que eu nunca mais parei de usar esse programa? Literalmente, eu aprendi a modelar dentro do Sweet Home, que é um programinha mais básico, porque eu primeiro tive acesso ao ArchiCAD e achei ele muito complicado e fugi. Fui atrás do Sweet Home, comecei a modelar e percebi que precisava de um pouco mais de qualidade e um programa robusto para projeto. Peguei no ArchiCAD, comecei a devorar ele, virei um dinossauro do ArchiCAD, mas depois descobri o V-Ray, porque eu queria utilizar o Lumion, mas o meu computador não rodava o Lumion. Eu não tinha uma placa de vídeo dedicada que rodaria o Lumion lá naquela época de 2018, 2019. E literalmente eu fui obrigado a ir atrás de um outro renderizador, que na altura era o V-Ray, na versão 3.6. Só que teve um grande problema. Não tem V-Ray para ArchiCAD, só tem V-Ray para 3ds Max, só tem V-Ray para Revit, só tem V-Ray para SketchUp. E literalmente eu já havia aprendido a utilizar o ArchiCAD. Poderia ir para o Revit, só que aí eu teria de pegar a minha modelagem do ArchiCAD, meter no Revit, que também é um programa de modelagem parecido com o ArchiCAD. Seria sair do ArchiCAD e ir para o irmão do ArchiCAD para poder ter acesso ao V-Ray. Isso seria uma das grandes dores de cabeça de sempre. E foi daí que eu comecei a tomar ações só depois de sentar e analisar os prós e os contras. E eu percebi que se pegasse a modelagem do ArchiCAD e metesse no Revit, eu teria basicamente o mesmo problema lá no final, que é de não conseguir criar uma modelagem 100% realista para que tenha um render realista de alto valor percebido. E literalmente eu encontrei o SketchUp, que ele me dava acesso ao V-Ray e a todos os outros programas de renderização. E foi daí que eu comecei a aprender o SketchUp. Era uma dor de cabeça terrível, porque eu simplesmente sabia orbitar e quando entrava dentro de alguma coisa, dentro de alguma parede, não sabia mais sair. Eu passei por várias horas, mas várias horas mesmo, a maratonar vídeos da YouTube, parecidos com este aqui, em que eu saí do zero, do nabu, ao médio, porque não tem como chegar ao profissional investindo apenas o teu tempo e o teu dinheiro em internet. Leva isto para a vida. Se quiseres ir para um nível profissional, terás de investir muito mais do que tempo e internet. Esse é o princípio fundamental do dar e receber. Quanto mais dás, mais recebes. A tua oferta é diretamente proporcional ao teu ganho. E não é à toa que escola pública não é melhor que uma escola privada. Não é à toa que transporte público não é melhor que o transporte privado. E nessa época, lá atrás, em 2018, por perceber disso, eu entrei numa mentoria de SketchUp e virei um dinossauro do ArchiCAD, virei um dinossauro do SketchUp e literalmente fui percebendo
que na verdade das verdades é muito mais difícil aprender a utilizar o ArchiCAD do que o SketchUp. Porque o SketchUp é super leve, é super rápido, é super tudo e entrega uma qualidade acima da média para quem quer fazer maquete eletrônica, que lhe vai dar a possibilidade e o suporte técnico de fazer renderizações de alto valor percebido, que é o que vai vender o teu projeto lá do ArchiCAD, que você leva mais de 17 horas para concluir. Mas quais são as vantagens de utilizar o SketchUp? Eu já utilizo o ArchiCAD, eu já utilizo o meu programinha de modelagem do coração. Por que é que eu deveria utilizar esse negócio? Porque literalmente ele é fácil de aprender, ele proporciona um processo de modelagem em alta velocidade, ele possui uma biblioteca de blocos 3D gigantesca e basicamente dá para encontrar bloco 3D para SketchUp em tudo quanto é canto na internet, blocos de altíssima qualidade. É compatível com renderizadores fotorrealísticos como o Enscape, como o V-Ray, como o Lumion, como o D5 Render. Ele possui um mar de extensões que conseguem acelerar o nosso fluxo de trabalho e conseguem fazer coisas que os outros programas não fazem assim com tanta flexibilidade. E uma das principais vantagens, ele é super leve. Qualquer computador meia boca vai conseguir rodar o SketchUp sem problema algum. Só para teres uma noção, lá no início eu rodava o SketchUp com um Core i5 da segunda geração, com 4 GB de RAM, 512 MB de armazenamento e 128 MB de memória de vídeo. Isso é o que eu tinha. Vamos lá ver então quais são os requisitos mínimos para mexer nesse programa. Tá aí. Aqui por cima nós temos a parte do hardware e aqui embaixo nós temos o software. Componentes, requisitos mínimos viáveis. Dá para utilizar um pouco mais abaixo? Dá, mas este é o viável. Placa gráfica, GPU, o que mais é caro no computador? Pode ser uma Intel integrada, aquela placa de vídeo que vem com o próprio computador. Com 512 MB. Dá para utilizar com menos? Dá. Eu utilizava com 128 MB. Mas 512 de VRAM já está de boa. Um processador, que é o cérebro do nosso computador. Um Core i5 da sexta geração com somente 1 GHz. Ele já vai conseguir rodar. Pode ser abaixo da sexta geração. Eu utilizava da segunda geração numa boa. Fazia projetos pequenos. Travava um pouquinho, então sexta geração já está de boa. Memória RAM 4 GB, DDR5 já está de boa, DDR3 também funciona sem problema algum. Armazenamento 256 só para que ele não fique sem espaço para poder respirar. Em termos de software, nós precisamos de um sistema operacional Windows 10 ou então Windows 11. Todo mundo tem Windows 10 ou Windows 11, não aqui podemos saltar de boa. SketchUp na versão 2021 ou superior. SketchUp na versão 2021 ou superior. Abaixo disso já não recomendo, por causa dos plugins e tudo mais, vai sofrer para encontrar. Placa gráfica compatível com Ray Tracing, que na verdade nem precisa ser compatível, ele já vai rodar. Só precisas ter aí o OpenGL 3.1 ou então superior. E é basicamente isso aí. Deu para perceber que o SketchUp precisa de requisitos muito básicos para rodar, mas muito básicos mesmo. Porque ele é um software para pessoas que estão a iniciar, é um software para todo mundo. O objetivo é abraçar a todos, trazer para cá e dizer, olha, também podes aprender a modelar sem problema algum. Então, basicamente, esse foi o vídeo de hoje, em que aprendeste o que é o SketchUp, como ele funciona, a compatibilidade, a curva de aprendizado dele, para quem o SketchUp é, a minha história com o SketchUp, um pouquinho da minha história, as vantagens de utilizar o SketchUp e os requisitos mínimos para poder rodar esse programa no nosso computador. Modelar no SketchUp é o caminho das pedras que vai te levar para o fotorrealismo. E se você quiser a minha orientação para aprender a modelar no SketchUp sem problema algum, sem tropeçar, sem parar e sem travar, eu tenho um curso de modelagem e renderização utilizando o SketchUp e o Enscape para chegar a resultados fotorrealísticos de forma consistente, sabendo exatamente o que estás a fazer e como deves fazer para atingir o fotorrealismo. E se isso te interessa, eu vou deixar em algum lugar dessa tela o meu Instagram para que acedas a ele e dentro do link da bio cliques no RFC, que é o meu treinamento de SketchUp e Enscape para chegar a resultados fotorrealísticos. Podes ter acesso a ele também através da descrição desse canal. Então é isso. Curte, compartilha e ajude o nosso canal a crescer em número e em conhecimento. Render bom não é talento, é método.